Eu vou passar agora para Cida Bento, né, e depois Frei Davi vai encerrar essa audiência pública. Eu só queria lembrar que em Srebrenica, 8.500 muçulmanos foram mortos e a comunidade internacional entendeu que era um genocídio. Aqui, Hélio Santos trouxe, nós temos tido 23 mil jovens negros por ano. Então, a gente tem 3 vezes mais o que levou a comunidade internacional a entender, né, que aqui é o consenso entre todos os senhores sobre o termo genocídio? Sim. E todo o movimento negro nisso tem polêmica? Genocídio, sim. Que tem essa conotação de étnica, de limpeza étnica mesmo. A segunda coisa que eu queria rapidamente é dizer, eu esqueci na minha fala, é uma coisa importante, aí quando o senador traz esse tema de maneira tão viva, que é os esforços que a gente tem que ter para mudar a representação da juventude negra na mídia. Hoje a gente tem vários programas em São Paulo, Hélio Santos sabe, a tarde inteira, que é a polícia entrando na favela, entrando e matando jovens negros, mostrando ele como bandido e fazendo uma apologia a essa violência. Então, como é que a gente poderia, de alguma maneira, trazer essa preocupação para a CPI? Quer dizer, como é que o Ministério Público, como é que a gente interrompe esse processo? Quer dizer, isso é quase legitimar a violência da polícia cotidianamente. São tardes inteiras, não é, Hélio? Todas as tardes. Não sabia. E a última coisa, eu nasci em São Paulo, essa CPI precisa ir para São Paulo. São Paulo, nós temos tido chacinas recorrentes, então a CPI precisa ir para lá. Nós vamos fazer agora, vamos precisar, sabe o que, Cida, sobre São Paulo? Ajuda de vocês para mobilizar a sociedade. Porque nós aqui estamos tendo dificuldade, eu e a senadora Lides, de sozinho montarmos isso. Estamos tentando até envolver outros deputados federais também que atuam nessa causa, Erundina, Paulo Teixeira, para ver se a gente consegue fazer uma coisa com o peso de São Paulo, né? Então, a gente, se pudesse nos ajudar também nessa estruturação, eu acho que isso é fundamental, tá? Frei Davi, o senhor encerra a nossa audiência. Senador Lindbergh, parabenizo sua atuação, sua coragem em falar com palavras bem corajosas. E, seguindo a linha da Cida Bento, eu lhe proponho, como membro dessa comissão e relator, que convoque todos os presidentes das TVs brasileiras em uma audiência aqui na CPI da Matança de Jovens Negros, para eles avaliarem o que eles podem fazer. O que eles podem fazer para ajudar a acabar com o uso da imagem irresponsável da juventude negra. Ora, que se use a imagem dos ladrões da classe média alta da mesma maneira. Mas usar só do negro, do pobre, é injusto. Então, que você, como um senador comprometido, convoque todos os presidentes das televisões brasileiras em uma audiência pública aqui nesta casa. A segunda coisa, senador, é lhe dizer com alegria que a gente, no começo da audiência, coloquei 2 grandes boas notícias. E aí, se você puder, se a sua comissão puder fazer um requerimento, fazer um ofício para o presidente da OAB Nacional, parabenizando a OAB Nacional, porque está em vias de atender 10 reivindicações da comunidade negra. Entre elas é o famoso 5º Constitucional. A OAB reconhece que ela tem o poder de fazer desembarcadores, mas ela nunca fez desembarcador negro. E a OAB decidiu assumir isto, determinando que, para cada 3 listas, uma seja de negro. Então, isso aí vai ajudar muito a melhorar a imagem do negro na sociedade e, consequentemente, o crime do negro vai ter a mesma esperamos nós, tratamento com o crime de um branco. Então, se puder fazer um ofício dessa comissão, parabenizando a OAB. Segunda coisa, outra boa notícia, senador, não só de dores, mas também a gente, comunidade negra, tem feito lutas para poder celebrar momentos bons. Tivemos um trabalho intenso no Conselho Nacional do Ministério Público. E por que esse trabalho intenso? Porque, infelizmente, o nosso projeto contra o auto de resistência que circula na Câmara, os deputados da bancada da bala criaram vários projetos macabros e apensaram a esse projeto. De modo que o nosso projeto de auto de resistência está
condenado para sempre a não sair da gaveta da Câmara. E aí, então, para tentar furar o bloqueio, um grupo de nós, negros corajosos, tivemos junto com o Conselho Nacional do Ministério Público. E, para nossa surpresa, senador, o documento, a resolução que o Conselho Nacional já aprovou sobre o auto de resistência é 3 a 5 vezes melhor do que o projeto nosso. E aí já está aprovado. Eu passo para a tua mão aqui agora e solicito que inclua, que anexe à CPI da Matança esse relatório. E aí, 2 coisas. Esse relatório foi aprovado já tem um tempinho. Só que alguém do Conselho falou, Frei Davi, não divulgue ainda, porque a Associação dos Policiais Militares estão querendo brecar esse trabalho. E a Associação dos Delegados querem brecar esse trabalho. Então, depois que tivermos articulado internamente para que não haja um retrocesso, o senhor pode divulgar. E já há essa segurança jurídica ou segurança social, e esse relatório já pode ser divulgado, já foi tirado do cópia para todos os membros. A resolução de 22 de setembro, né? Tá aqui. Exatamente isso, Está muito bem, está muito forte, muito bem elaborado, está muito bem amarrado e agora merece um elogio para o Conselho. Eu solicito que ou melhor, já foi aprovado aqui pelo seu presidente antecessor, um ofício elogiando o SMP, e agora eu solicito que esse documento seja anexado ao relatório que o senador é responsável. O outro ponto, senador, que eu queria partilhar é o seguinte: aqui no slide que nós trouxemos, colocamos delineado 2 fotos do jovem Kaique, negro de periferia. Assim que a polícia matou esse jovem, estava escondido dentro do armário, a polícia o arrastou do armário, jotou no chão, bateu uma foto e mandou o WhatsApp da polícia, entre eles. Caiu na mão de um policial ético. Esse policial mandou para mim a foto. Em seguida, me vem outra foto, onde o policial fala, Frei, infelizmente, um policial do mal comunicou a esse policial do mal que ele não preparou o ambiente. E aí, Frei, olha a segunda foto. A segunda foto está aí no diapositivo da sua exposição. A segunda foto é o jovem morto, o braço dele mudou-se de posição e colocou do lado uma arma raspada. Ou seja, a famosa cena do crime montada por auto de resistência. De modo que a gente pede a essa comissão do CPI que dirija uma carta ao governador de São Paulo e ao Ministério Público de São Paulo, Mário Rosas. Ali está a foto do jovem lá, senador. Ele morto, a primeira foto, ele morto, após sair do armário. Em seguida, ver no WhatsApp, um dos policiais alerta o autor do crime que ele não havia preparado a cena. E aí o policial prepara a cena, e faz outra foto e manda para o WhatsApp. Isso aí é a conotação mais límpida, de maneira assim, dura falar isso, né? Mas que dá o contorno exato do auto de resistência, que é a foto seguinte. Minutos depois, o policial assassino posta a nova foto com a cena montada. Observe o braço do cadáver em outra posição e ao lado um revólver raspado. Então, esse caso eu solicito encarecidamente que faça um requerimento ao governador de São Paulo, bem como ao Ministério Público de São Paulo, que é o Mário Rosas, solicitando a ele como é que foi encaminhado esse caso e se os autores estão presos ou não por esse caso aí. E concluindo... Eu determino já a Secretaria da Comissão que prepare os ofícios para o Governo do Estado de São Paulo. Concluindo, senador, eu vi que você é um homem muito corajoso. Vou fazer um pedido aqui que eu acho um pedido difícil demais. E eu quero que o senhor seja sincero, fale, Frei, é impossível. Veja só, senador, o senhor acompanhou muito bem que as vítimas da ditadura, todos os seus parentes foram indenizados. As vítimas da ditadura, classe média alta, a maioria absoluta, foram indenizados, os seus parentes. Nossa proposta é que essa CPI determine a imediata indenização dos parentes de todas as vítimas dos policiais na atual democracia brasileira. Entendemos que dessa maneira, botando a mão no bolso, botando a mão no dinheiro do governo para devolver ao povo, é uma maneira do governo levar mais a sério o trabalho de respeitar o jovem negro e dando a ele todo o trâmite normal, que é ser julgado e ser preso, como é dado aos ricos. Olha, muito obrigado, Frei Davi, pela participação. Eu
além desse requerimento para o governo de São Paulo, que eu já determino a Secretaria da Comissão que prepare, e eu acho muito boa a ideia. A gente estava, viu, James, discutindo o que fazer aqui sobre a mídia, e não tinha achado o formato. Eu acho que o Frei Davi aqui deu um formato, que é chamar institucionalmente as empresas. Se vai vir seu presidente ou não, mas vai ter que vir alguém da direção dessas empresas. Agora, nesse dia, era importante a gente ter a presença aqui dos senhores também. Não, eu quero trazer um ônibus. Se você marcar com antecedência, eu trago um ônibus. Não, tá, mas mais do que o ônibus, alguém que possa falar e cobrar também. Ah, isso. Alguém que viva o problema em si. Então, eu acho que essa é uma comissão, essa é uma audiência que a gente pode fazer e resolve aquele problema. Nós estávamos querendo marcar uma audiência sobre isso, mas não tínhamos achado. É melhor chamar as TVs de forma institucional. Excelente. Segunda coisa, esse ofício para a OAB também, o presidente tem a audição do presidente Marcos Vinícius, que é um grande amigo nosso. Eu vou ligar para ele parabenizando. Ótimo. Nós estamos tendo eleições da OAB no Brasil inteiro. Hoje e amanhã, esses dias, estamos tendo eleições, inclusive, várias nas seccionais da OAB. O candidato mais forte, ele é fortemente comprometido com o tema do negro, para a nossa alegria. Então, o que acontece é o seguinte, inclusive, já entrando nesse último ponto das indenizações, a OAB do Rio, que eu acho que na época, a OAB hoje é presidente do Rio, presidente pelo Felipe Santa Cruz, mas na época eu acho que era o ADIA, não sei se que lançaram uma campanha sobre os desaparecidos da democracia. Porque o estado do Rio de Janeiro é o seguinte: nós temos uma média de 6 mil homicídios por ano, mas tem uma média também de 6 mil desaparecimentos. Não é só o caso do Amarildo, que é o caso mais conhecido. 6 mil. E a OAB tinha começado uma campanha que ela tinha lutado contra a ditadura, os desaparecidos da ditadura, mas os desaparecidos da democracia. Então, eu concordo com essa tese, a gente no relatório falar de indenização. Eu volto a dizer que eu queria depois consultá-los com o relatório em mãos. Eu quero entrar nessa polêmica também aí de extermínio ou genocídio. Eu quero ter conversas paralelas sobre isso aqui, né? Quais são os pontos que argumentam, outros para dizer não. Esse é um tema porque eu acho que a gente tem que ser muito firme. Nas linhas demográficas, senador, é que pensa que leva ao... Liga o som porque está sendo transmitido ao vivo. O impacto que acontece nas curvas demográficas é que mostra que realmente é genocídio. 23 mil por ano, senador, em 10 anos são 230 mil. Homens jovens que ainda não procriaram, o impacto nas curvas demográficas isso é genocídio. Então eu queria dos senhores mais subsídios sobre isso. Tá? Pudesse aqui entregar ao Diego, James, que estão aqui vendo, mais subsídio para isso, para a gente entrar nesse ponto. E, com certeza, o tema das indenizações não é nenhum problema para a gente. O problema é depois materializar, né, Frei Davi? Isso na proporção que tem, mas a gente da CPI compra essa briga junto com os senhores com muita felicidade. Em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, eu acho que essa decisão aqui é muito boa. Nós estamos fazendo uma parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público sobre um outro tema, porque, infelizmente, os ministérios públicos estaduais não investigam os tais autos de resistência. Na verdade, nós temos no Brasil um número de investigação sobre homicídios, apenas 8% dos casos são investigados. Eu não falo de resolvidos, não. Aqui é um sistema que não funciona. Por isso que eu volto a dizer, quando eu falei da PM, que não investiga, da Polícia Civil, é um sistema que não funciona. Mas, no caso de autos de resistência, o número é alarmante. O professor Michel Misse, lá do Rio de Janeiro, fez um estudo em cima do caso do Rio de Janeiro, do ano de 2011, e analisou de 220 autos de resistência, não mais que 10 se transformaram em investigação. Só um em denúncia. Então, nós estamos fazendo uma reunião aqui, que talvez fosse importante a presença de um dos senhores também aqui, porque a gente vai ser uma reunião com umas 30 pessoas das entidades da sociedade civil, especialistas, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Marcamos com o conselheiro Fábio George, que está organizando isso lá, que é uma figura que tem boas posições sobre isso. Corajoso. E aqui, daí, tentar surgir, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público,
um esforço de sensibilizar os ministérios públicos estaduais, que às vezes tem uma ligação muito grande com o governo estadual. E acaba não entrando nisso. Não, entramos, entendeu? Então, aqui é preciso fazer alguma coisa também. Então, eu acho essa posição muito boa desse Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente está colocando fé no Ministério Público Federal, no Conselho Nacional do Ministério Público, para que a gente mude a realidade dos estados. Exatamente. Inclusive, tive sexta-feira com o Átila Roque, da Anistia Internacional, conversando com o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, o Procurador Marfan Vieira, sobre o caso de um garoto, do garoto Eduardo Jesus, que foi morto no Complexo do Alemão por um tiro policial. O garoto estava em frente de sua casa, com um telefone celular. Que a mãe, Dona Terezinha, que está viajando uma viagem, tive com Dona Terezinha semana passada. E o mais grave é que a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil decidiu encaminhar ao Ministério Público dizendo que foi legítima defesa. A gente só foi lá conversar com o Procurador-Geral e dizer, mas como legítima defesa se não houve tiroteio ali perto? E se tinha uma criança de 10 anos com um telefone celular no batente da sua casa? Como justificar legítima defesa? A reunião estava lá o outro promotor, o doutor Homero, e foi uma reunião muito interessante, porque eles disseram que a chance do Ministério Público arquivar aquilo era quase nula, né? E que eles vão tocar o processo para frente. Ao mesmo tempo, me falou que o Ministério Público do Rio de Janeiro, nessa semana, ia publicar uma resolução obrigando todos os casos do dito autos serem investigados. Se for isso, se sair isso, vai ser... Está em sintonia com isso aqui. Está em sintonia... Aqui manda isso. Está em sintonia com a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público. E eu teria o maior prazer de anunciar aqui, quando tivermos essa resolução, viu, Diego? Ele disse que ia ser publicada hoje, para a gente poder falar sobre isso, para forçar os outros ministérios públicos também a tomar a mesma posição. Né? Então, senhores, eu agradeço muito aqui esse debate. Lamento ter chegado apenas ao fim, mas esse trabalho não acabou. A gente quer consultar os senhores nessa definição e eu espero os materiais, os textos sobre genocídio que cheguem em abundância para que a gente possa fazer um bom relatório e definir bem que termos vamos fazer essa abordagem. Pode entregar direto para o Leandro também. Né? Aqui, eu vou encerrar aqui a reunião, dizendo nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 23 de novembro de 2015, às 10 horas, em Lauro de Freitas, na Bahia, no Cine Teatro. Declaro encerrada a presente sessão, presente reunião.